a desobediência. Quando nós desobedecemos, isso nos traz duras consequências, mas também aquele que crê no Senhor vê a sua misericórdia. E também devemos fazer de cada erro nosso um aprendizado, mesmo que seja contra a nossa vontade. E eu estou falando de um homem chamado Jonas. Jonas, ele era hebreu, ele era filho de Amitai. A etimologia do seu nome significa pomba, ou seja, o que dá-se a entender uma pomba? Ou seja, um animal indefeso como a ovelha. Mas o que acontece? O Senhor dá uma missão para ele, para este homem hebreu ser profeta. E o Senhor disse aqui no capítulo 1, no versículo 1, e disse assim, versículo 2, dispõe-te e vai à cidade de Nínive, e ali vai e prega, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quer dizer, para o Senhor falar essas coisas, tem gente que é contra, tem gente que dá um parafuso na cabeça assim e diz assim: se Deus é bom, por que Ele às vezes permite a destruição? Se Deus é bom, por que Ele permite essas coisas? Não, isso não é de Deus não, Deus é amor. Olha aqui Deus falando. E outra coisa, aconteceu isso no tempo de Sodoma e Gomorra, onde o Senhor especificadamente mandou os seus mensageiros, e Ele mesmo observando a cidade, e Ele prometeu a Abraão que se houvesse 10 justos na cidade, Ele pouparia a cidade, mas não tinha 10, não tinha, como diz, 4 que saiu dali: Jó, a mulher dele e suas 2 filhas. E mesmo assim, no meio do caminho, a mulher de Ló olha para trás. Então só sobrevive ele e as 2 filhas. E aqui, Nínive é uma cidade que não conhecia, digamos, o Deus verdadeiro. Mas quando a pessoa não conhece o Deus verdadeiro, o Senhor nos deu o quê? Ao menos um pouco de sensatez para saber o que é certo ou errado. Se a pessoa vai tirar a vida de outro, isso é certo? Não. Se vai tirar algo de alguém, isso é certo? Também não. Se a pessoa vai para a igreja, fala mal do outro, isso está certo? Não está certo. Então quer dizer, o Senhor nos deu essa base, a cada ser humano tem, de entender coisas assim. E aqui o que é que acontece? Jonas foi de bom grado para obedecer ao Senhor? Nunca. A Bíblia diz que o Senhor manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Ou seja, 2 direções opostas. É como se fosse igual uma mão dupla. O Senhor mandou ele ir por um sentido e ele foi por um sentido completamente contrário. E o sentido completamente contrário, a palavra de Deus, é o que muitos seguem e fazem base das suas vidas e constroem por aí. Então a Bíblia diz que o que é que acontece? Que ele inventa de sair da presença do Senhor e descendo a Jope, ele acha um navio que ia para Tarsis. E ali ele embarcou no navio, pagou a passagem. E ali para quê? Porque na mente dele ele queria ir para longe da presença do Senhor. Longe. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu ouvi a sua palavra. Eu vi o Senhor me mandar, mas não quero não ir para aquele povo
lá não. Olha, eu estou fazendo de conta que eu não sei de nada, porque tem gente que usa essas formas de escapismo na vida. Uns dizem assim: não, o Senhor falou, mas eu não. Outros dizem assim: não, o Senhor falou, mas eu não quero. Outros, o Senhor fala e diz assim: mande outro, Senhor, pode mandar outro, me dê por excusado, por favor, mande outro. E a verdade é que Jonas, ele tinha aquele orgulho de ser hebreu, e ele achava e ficou indignado, e ficaria se qualquer outra nação ou povo populacho fosse salvo. E Nínive nem um país era uma cidade populosa, uma cidade rica, uma cidade assim poderosa, mas cheia de pecaminosidade. E quando o Senhor diz: olha, como diz, vai para falar a minha palavra para eles, é porque o Senhor, como diz, já extrapolar a misericórdia, porque o Senhor é muito misericordioso e continua sendo. Mas acontece que o mortal não tem o tempo de vida como Criador. Então, antes que o mortal morra, o Senhor faz ele colher certas coisas da sua semeadura aqui. E pós-eternidade também. Aí aqui diz, versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Ora, a pessoa pagar uma passagem, vai ir de navio. E de repente, certo que os navios dessa época não eram tão sofisticados como hoje, que os maiores chamam até iate. Mas como o Titanic afundou, então pensa bem, como diz, ele pagou a passagem, estava certíssimo que ia para o lugar que ele queria. O Senhor começa a mandar um vento tão forte que começa a despedaçar o barco. Imagina despedaçar o barco, despedaçaria a gente também, pessoas. Versículo 5: os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, estava onde? Esse camarada folgado, ele estava onde? Dormindo no porão do navio, deitado, dormia profundamente, mas muito profundamente. Até que chegou o mestre do navio e disse: que se passa contigo, ei, ô dormente? Tu está aí muito agarrado no sono, não acha não? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E aqui, como diz, e diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Adoravam outros deuses, esses marinheiros, sim. Mas aí, como diz o Senhor, fez eles saberem o porquê do motivo da situação. E com certeza, depois daquele dia, para os sobreviventes foi tão marcante que com certeza eu acredito que, quem sabe, alguns foram buscar pelo Deus de Jonas, porque eles presenciaram o vento forte, o mar se despedaçar, Jonas ser lançado no mar e depois tudo se acalmar. Eles presenciaram isso e não tinha como negar. E aqui a Bíblia diz que o capitão do navio diz: declara-nos agora, por causa de, como diz,
diz: de quem tu sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação, hein? De onde vês? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Com quem diz? O que é que tu andou fazendo, hein? Para comprometer toda a nossa vida aqui. O que é que você fez tão grave assim? Que o seu Deus quer assim? Estamos a ponto de morrer. Tivemos que descarregar toda a nossa carga, lançar no mar, para o navio ficar mais leve. O que é que você andou fazendo ou faz da sua vida, hein? E aqui diz que ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Muito bem, ele disse: sou hebreu, temo ao Senhor Deus do céu, que fez cair o mar e a terra. Que fez o mar e a terra, melhor dizendo. Então quer dizer, ele disse assim: eu sou hebreu, eu tenho respeito no Senhor, mas que nada, porque quem respeita não desobedece. E ele desobedeceu, mas ele sabia da existência do Senhor. E se o Senhor tivesse revelado a um dos marinheiros ali, que era por causa da desobediência dele, e contasse detalhes, eles iam dizer: você não é profeta de nada, você está manchando a honra do seu Deus, você realmente não merece ver, nós vamos lhe lançar com prazer no mar. Sabe o que a desobediência traz? A desobediência traz repreensão vinda do mundo. A desobediência traz vexame, vergonha. A desobediência traz repreensão. A desobediência traz tudo isso e muito mais. Ali então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que tu nos fizeste, hein? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado, ou seja, ele declarou que fugia da presença de Deus, mas não diz o texto do porquê ele fugia, porque se soubessem, eles iam jogar Jonas com o maior prazer da vida. Se não matasse antes de jogar no mar, mas o Senhor não ia deixar, não. Respondeu então: tomai-me e lançai-me ao mar. O mar se aquietará, porque eu sei que foi por minha causa que vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, se esforçavam por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor Deus fortemente, disseram: Senhor, nós rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem. Não nos faça cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Eu quero dizer também que a desobediência, ela traz aprendizado para alguém de fora, para alguém que está vendo. Foram esses homens. Quando eles viram a desobediência que Jonas fez, é como se eles colocassem a mão assim na boca, assim, e dissessem: ó Deus Todo-Poderoso, esse homem fez, como diz, algo muito grave contra o Senhor. O Senhor mandou ele para um lugar, ele veio para outro. Ó Senhor, nós clamamos pela nossa vida, porque nós não queremos que o sangue dele recaia sobre nós, e nós não temos participação alguma da desobediência dele, do que ele fez. Então aqueles marinheiros poderiam ser idólatras, mas sobre a questão do porquê o Senhor estava castigando Jonas, realmente eles não tinham nada a ver. Então ali o Senhor, como diz, ouve aqueles homens
e ali cessou a fúria do mar. Versículo 16: temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. É como eu disse, o dia foi tão marcante que com certeza eles não iam adorar outros deuses, nem estatueta, nem nada disso aí. Iam adorar o Senhor, porque eles viram o que o Senhor fez. Eles clamaram, eles viram que o Senhor poupou a vida deles, que deu resposta a eles. O Senhor, aleluia, viu, e eles fizeram votos. E eu acredito que o voto que eles fizeram foi: Senhor, não há outro maior do que o Senhor. É o Deus desse homem que eu lancei no mar, que eu não sei teu nome, mas é o Senhor, o Criador, que manda. O Deus de D maiúsculo, é o Senhor que eu quero seguir. É o Senhor. Com certeza eles falaram assim, porque eles aqui, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Enquanto Jonas estava pagando o preço dele da desobediência, o lado positivo é que alguém de fora sempre aprende. E esses aqui de fora, como diz, era tudo ímpio, tudo adorava outro Deus. Mas aqui passaram a adorar o Senhor, porque eles viram o que aconteceu, como o Senhor respondeu a eles e como o Senhor poupou a vida deles. E sobre Jonas, nós sabemos que ele foi engolido por um grande peixe, que lá na frente o Senhor Jesus especifica e diz que foi uma baleia mesmo. Então, ali um grande peixe tragou Jonas e ele passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Ô provação, viu? 3 dias e 3 noites, 3 dias e 3 noites. E só para falar muito rápido, porque eu tenho mais o que falar, como diz, baleia, peixe grande, animal grande, vai em altas profundidades da água. Imagina esse homem dentro. E ela abre a boca e é alga, é animal menor, é peixinho, vai engolindo tudo. E esse homem lá dentro, e para ele respirar, só pela mão do poderoso, porque ele não tinha equipamento como tem hoje não. Equipamento que põe assim a máscara, oxigênio, tudo para descer ao menos um pouquinho na água assim. Se vê um tubarão, já vai subir, porque realmente assim é um perigo, assim o mar está hoje assim, em certas circunstâncias. Agora, e esse homem passou 3 dias dentro da água, dentro do ventre do peixe. Aí vamos questionar aqui, seriamente. Às vezes você observa a sua situação e diz assim: meu Deus, me perdoe, mas que situação difícil, que situação infernal essa que eu estou vivendo. Eu não sei o que é que eu faço da minha vida. E o Senhor diz a você o que você já sabe. Venha até mim, diz o Senhor, me obedeça, diz o Senhor. Observe o que diz a minha palavra acerca do seu problema, diz o Senhor. Você encontrará resposta, diz o Senhor. Eu te darei força para você mudar, para você enxergar uma nova visão, para você sair desse atoleiro, para você resolver isto. Eu farei isto com você. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, às vezes nós seres humanos somos muito tacanhos para aprender as coisas, sabe? A gente demora às vezes. Alguns dizem: não, eu quero ir. Outros dizem assim: não, a gente se alimentou direito. Outros dizem assim: não, porque é assim mesmo. Tem os mais inteligentes, tem os mesmos, e tem os menos.
Eu digo que não, e eu digo que é porque para as coisas boas, parece que é uma luta, vê uma cegueira, vê uma coisa assim, a pessoa não acha uma solução, uma expectativa, aí vai e faz um desatino, ao invés de olhar as Sagradas Escrituras. Então Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Para onde o peixe ia, Jonas estava dentro da barriga dele. E aqui ele só fala aqui, eu só quero citar esses poucos versículos do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, mas porventura tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolavam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, os ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, e quando eu desfalecia dentro de mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Louvado seja Deus. Jonas, na desobediência dele, o Senhor o castigou. Não vem dizer aqui que o Senhor não castigou, não, porque o Senhor castigou. Jonas, na desobediência dele, foi muito provado. Ninguém quisesse estar no lugar dele, nem com equipamento de mergulho. Aqui, Jonas, ele sabia que estava em desobediência ao Senhor, mas ele clamou ao Senhor. Ele disse: quando desfalecia a minha alma. O que é que ele quer dizer? Ele está dizendo assim: quando eu estava morrendo, quando eu estava para morrer, então me lembrei do Senhor, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ou seja, ele clama ao Senhor. E há outras versões que dizem que ele fez um voto ao Senhor, se o Senhor tirasse ele daquela situação. Então a Bíblia diz aqui no versículo 9, ele fala: com voz de agradecimento eu te oferecerei um voto. Votarei ao Senhor, e o que votarei eu vou pagar. Ah, dinheiro é que paga, né? Está falando em dinheiro? Não. Uma vida de sacrifício, de renúncia e dando não para a carne, e também, como disse, abstendo das coisas do mundo e que é prazerosas a carne, é um preço mais alto do que dinheiro, não acha? Pois é. E Jonas pagou isso aí, disse que ia pagar, melhor dizendo, e aqui diz: ao Senhor pertence a salvação. Aí o que é que o Senhor fez? Falou com o peixe. No que falou com o grande peixe, falou, pois, o Senhor ao peixe. Mas eles não falam como nós, mas o Criador conhece todos. Falou o Senhor ao peixe, e esse regurgitou Jonas sobre terra seca e viva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na desobediência, pagamos o preço. Mas se formos humildes e pedir ao Senhor perdão e a graça de Deus, aí é onde eu mostro que Ele mostra a sua misericórdia. Aí é onde aqui o texto mostra que Ele nos escuta. Aí é que eu mostro a vocês que Ele opera, porque é isso que Ele mais quer do ser humano: proximidade. Mas antes da proximidade, da comunhão, o arrependimento. Aí então Jonas começa a pregar na cidade de Nínive. Percorreu ela 3 dias. E a frase era só uma só.
Pensa do profeta que falava pouco isso aqui. Mas essa frase aqui era chocante demais. Ele diz aqui no capítulo 3, versículo 4: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, afundada do mapa, extinta do mapa. Chocante a frase, não é? Mas a desobediência muitas vezes nos leva a extremos que não gostaríamos nem de ouvir, que dirá de passar. A desobediência é assim. É fácil desobedecer, mas as consequências dela eu vou te contar. Se não se apegar a Deus, faz desatino. E se não se apegar a Deus, o próprio Deus fulmina. E se não se apegar ao Senhor Deus com amor e com voluntariedade, Ele também sabe. Pode desobedecer à vontade, minha gente, mas a consequência eu vou te falar. Quem aprende e diz assim: eu jamais deveria ter desobedecido ao Criador. Então aqui 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, o Senhor deu um tempo de 40 dias. E vamos pensar aqui um pouco. Não podemos presumir a mentalidade do Criador. Assim, afirmar, quer dizer, a mentalidade do Criador, mas podemos deduzir longemente, presumir, que talvez ele deu 40 dias para ver a reação desse povo, o que esse povo ia fazer da vida. Porque se esse povo fosse buscar exércitos, e mais exércitos para tirar flecha para cima, ou bomba para cima, ou seja lá o que fosse, ou se matasse o profeta, não ia tirar a sentença deles. Então o que é que eles fizeram? Versículo 6. Sim, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, do menor ao maior, ou seja, até as criancinhas. Aqui diz: chegou a notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, ou seja, despojou-se do orgulho, despojou-se ali do pecado, do esplendor, daquilo que ele tinha. Era uma cidade, mas ele era um rei. E aqui diz que cobriu o pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E no que fez proclamar e divulgar em Nínive esse mandato, até os animais, ele disse que não eram para comer nem beber, porque a coisa era grave. Realmente, imagina se o Todo-Poderoso bradasse no céu, a voz dele, e toda a terra ouvisse, ou o Brasil ouvisse e dissesse assim: ainda em 40 dias e o Brasil será subvertido. Que toda alma vivente te ouvisse. Como seria a reação das pessoas? Ia entrar no escapismo, ia dizer assim mesmo, todo mundo morre um dia, ia se voltar para o Senhor, ou ia dizer assim: não, estou ficando maluco, estou ouvindo voz do céu. Qual seria a reação das pessoas? Esses aqui unanimemente eles foram buscar o Senhor. E aqui a Bíblia diz que eles se cobriram de panos de saco, versículo 8 do capítulo 3. Clamaram fortemente ao Senhor, e no que clamaram, se converteram, cada um do seu mau caminho, se converteram, ou seja, mudaram de pensamento, de atitude. Se era para o mal, veio para o bem. Se era assim, viu uma via dupla e foram assim para a via certa, é assim, para a situação certa. E ali o Senhor viu o que fizeram, e o Senhor não é bobo, o Senhor conhece o interior, o Senhor conhece quando é apenas de fingimento e quando é verdadeiro. E ali ele viu que era verdadeiro naquele povo, e ali o Senhor suprimiu a sentença, ou seja, naquela geração ali, ao menos naquela, não fez. Fez mais adiante, mas nessa aqui não, porque se converteram ao Senhor.
Agora, para finalizar, como é que eu provo que Jonas, ele era orgulhoso e não queria que ninguém se salvasse? Vou mostrar aqui. Ele aqui se afastou da cidade, ficou de longe, capítulo 4, esperando ver a destruição da cidade, vamos dizer assim, de camarote. Assim. Aí aqui, quando ele viu que a cidade não foi destruída, com isso, Jonas ficou com extremo desgosto e ficou irado. Está escrito. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é o Deus clemente mesmo, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, te arrependes do mal. Peço-te, pois, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: tá vendo, Senhor? Para que eu vim aqui nessa terra, hein? Para que eu sofri tanto? Para que eu fiquei dentro do peixe, hein? Eu vim para essa terra aqui, preguei para esse povo se converteu. E eu esperava tanto isso ser fulminado para prender. Mas aí o Senhor é tão misericordioso que não fulminou nenhum. E agora o Senhor quer saber, a alegria deles me incomoda. Então o Senhor tira a minha vida, porque eu não quero mais viver não por causa disso aí. Porque eu estou com muito desgosto, eu estou irado mesmo, tá certo, Senhor? É assim que eu estou. Porque eu não gosto de ver a felicidade dos outros assim. Eles estão felizes demais e eu estou irado demais. Porque eu é que mais sofri nessa causa. Mas ele não sofreu por causa do povo, ele sofreu por causa das escolhas dele. Mas ele estava achando que estava sofrendo por causa do povo. E que o Senhor foi complacente com o povo, como diz, suspendeu a sua ira. E ele, como diz, estava tão irado que queria morrer por causa da alegria dos outros. Olha como era o rapaz, minha gente. E tem assim no mundo, tem irmão gêmeo, irmã gêmea, assim tem. Mas tem sim, minha gente. Vocês sabem que tem. Aí aqui o Senhor, versículo 4, diz assim: vem cá, Jonas. É razoável essa tua ira? Tá certo tu estar tão irado assim? Que coisa, por que tu tá irado assim? Aí de repente, ele ali enfadado, levando sol na cabeça, o Senhor vai e faz nascer uma planta. E essa planta vai, rama e cobre a cabeça dele. E ali, como diz, gerou, vamos dizer, em extremo, como diz, ele, aqui fala, versículo 6, o Senhor Deus uma planta fez subir por cima de Jonas, para que fizesse sombra na cabeça dele, a fim de o livrar do desconforto, porque o sol quente, certamente, muito tempo, ou dá dor de cabeça, não é? E se a pessoa não tiver cabelo, pode ferir ali a cabeça. Aí aqui, Jonas, pois, se alegrou por extremo por causa da planta. Oh, maravilha, Deus olha para mim, ele fez uma planta, ele fez nascer uma planta aqui só para mim. Oh, louvado seja ele, porque ele fez só para mim. Mas no dia seguinte, na alva, o Senhor enviou um verme, feriu a planta e ela secou. E ali veio um vento calmoso batendo na cabeça de Jonas, ou seja, quando o sol passou, ali um vento na cabeça de Jonas, mas ele continuava na teimosia, no casuísmo dele, de estar, ele se achava com razão, de estar irado porque Deus tinha poupado um povo que não era judeu e que ele se sentia injustiçado porque sofreu 3 dias e 3 noites no vento do peixe. Por isso que ele estava irado. Aí continuava dizendo: melhor me é morrer do que viver. Aí o Senhor disse: Jonas, vem cá. É razoável essa tua ira? Como quem diz, tem fundamento? Me mostra o fundamento dessa tua ira aí. Porque a planta
tu tivesse uma compaixão, ou seja, quase que tu se enterrava junto com a planta assim, quase que tu fazia assim, vamos dizer, tivesse compaixão da planta, sim, e que não foi tu que plantou, não foi no teu terreno, não foi tu que fez crescer, não te custou nada, nada, eu fiz nascer e perecer. E porventura, tu não acha que essa tua compaixão pela planta não deveria ser para os ninivitas, esse povo, 120 mil pessoas, que não sabe discernir a mão direita da esquerda, Jonas? Ou seja, que não tem discernimento? Mas as obras deles eram más, tinham consciência, mas faziam o que era mal, mas se arrependeram? Ô Jonas, tu acha certo ter compaixão da borboreira e não ter compaixão do povo? Aí é quando eu vejo o anjo para encerrar. As pessoas têm compaixão de um bichinho, digamos, de uma baleia, se fica ali, como é que fala, travada na beira do mar, de um tubarãozinho, vai, tenta ajudar. Aí ajudou o animalzinho, sim, louvado seja Deus, para ele voltar para o lugar dele. Mas chega em casa, vai, bate na mulher, mata, às vezes é um presidiário que está pagando como diz, uma condicional. Aí eu digo, tá certa a coisa? Tá certo isso aí? Que coisa? O ser humano é assim. Então devemos ser razoáveis. Então a desobediência, por final, nos ensina coisas, nos mostra quem somos, nos ensina coisas que nós não queremos aprender, mas temos que aprender. Nos faz ver, é como se ela serve um momento como um espelho, para eu ver quem eu mesmo sou. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, na tua presença, nos livra do mal, abençoe a todos, Senhor. Meu Deus, muito obrigada por todos que ouvem a tua palavra, os que vão ouvir. Meu Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor tem nos dado vida. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda, nos livra do mal. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos nós e nos ajude. Amém e graças a Deus.